E aí, pessoal? Bem-vindos ao Diário das Aventuras! Hoje a gente traz uma história daquelas que fazem o coração bater forte, cheia de mistério, emoção e muita coragem. É a aventura da menina que tocou no fim do mundo. Então já sabe, né? Deixa o like, compartilha com a galera e fica ligado para não perder nada dessa jornada. Bora aproveitar essa aventura juntos? Então, vambora! Capítulo 1. O último raio de sol. No canto mais remoto do mundo havia uma vila chamada Aozora, um lugar onde o céu parecia mais azul e as montanhas tocavam as nuvens. Entre rios cristalinos e campos verdes, as casas de madeira se alinhavam em ruas estreitas e as pessoas viviam em harmonia com a natureza, guardando histórias passadas de geração em geração. Hannah era uma menina diferente. Seus olhos castanhos brilhavam com uma curiosidade sem fim, e seu coração batia com a urgência de descobrir o que ninguém mais ousava buscar. Desde pequena, sentia que o mundo tinha algo escondido, um segredo antigo e poderoso que ninguém mais via. Numa tarde quente de verão, Hannah caminhava pelos campos floridos, o sol se pondo em tons alaranjados e púrpuras. Ela segurava firme um mapa antigo, amarelado pelo tempo e repleto de símbolos misteriosos que aprendera a decifrar com seu avô. Diziam que aquele mapa levava até o fim do mundo, um lugar onde o céu e a terra se encontravam, e onde os sonhos se tornavam reais. Muitos no vilarejo diziam que tudo não passava de uma lenda, um conto para crianças. Mas para Hannah, era a esperança que iluminava seus dias e suas noites. Enquanto caminhava, sentiu o vento sussurrar em seu ouvido, carregando histórias esquecidas. De repente, uma voz a chamou. Hannah, você vai mesmo atrás desse fim do mundo? Era Caíto, seu amigo de infância, com o olhar preocupado. Ela sorriu, olhando para o horizonte onde o sol se escondia. Sim, Caíto, porque às vezes o que parece impossível é só o começo de tudo. Com o coração cheio de coragem e os olhos brilhando de determinação, Hannah deu o primeiro passo para uma jornada que mudaria para sempre não só a vila de Aozora, mas também a si mesma. Capítulo 2. O encontro com o vento. Na manhã seguinte, Aozora despertava com o canto dos pássaros e o aroma fresco das flores silvestres. Hannah acordou antes do sol, o mapa cuidadosamente guardado na mochila. A jornada até o fim do mundo começaria ali, entre trilhas desconhecidas e mistérios antigos. Caíto apareceu na porta da casa dela, com o cabelo bagunçado pelo vento e um sorriso meio tímido. Você realmente quer ir? Não é só uma aventura de criança, sabe? Ele disse, mexendo nos bolsos da jaqueta. Eu sei, mas não posso ignorar o que sinto. Algo me chama, respondeu Hannah, firme. Os dois amigos seguiram pela floresta densa que cercava a vila. Árvores altas, com folhas que pareciam cantar com o vento, criavam sombras dançantes no chão. Cada passo ecoava histórias de tempos antigos, quando os deuses ainda caminhavam entre os homens. No caminho, encontraram um velho carvalho, que, segundo a lenda local, era a morada do vento. Um espírito brincalhão que guiava aqueles com coragem. Hannah aproximou-se, sentindo o ar mudar, como se algo invisível estivesse ali, observando. Se você quer chegar ao fim do mundo, terá que provar que seu coração é puro, sussurrou o vento entre as folhas. Hannah fechou os olhos, respirou fundo e, sem medo, tocou o tronco do carvalho. Uma onda de calma invadiu seu corpo e uma luz suave iluminou seu caminho. Caíto a olhou, impressionado. Talvez você esteja mesmo destinada a essa aventura. Com o coração renovado, seguiram adiante, sem saber que aquele encontro mudaria tudo. Capítulo 3. A Cidade dos Ecos.
Depois de atravessar a floresta, Hana e Kaito chegaram a um lugar que parecia saído de um sonho. A Cidade dos Ecos. Era uma vila pequena, cercada por montanhas tão altas que pareciam tocar o céu. As casas eram feitas de pedra clara, com janelas grandes que refletiam a luz do sol, e as ruas eram cobertas por um tapete de folhas douradas, mesmo no meio do verão. Diziam que a Cidade dos Ecos era mágica, pois cada som que ali se fazia se transformava em uma melodia que permanecia no ar por dias. Era como se as vozes do passado conversassem com quem quisesse ouvir. Hana sentiu um arrepio de emoção quando pisou naquele lugar. Era diferente de tudo que conhecia, e uma energia suave, mas poderosa, parecia pulsar em cada pedra. Aqui, dizem que o tempo é um rio que não para de correr, mas que também pode voltar para trás, explicou Kaito, olhando ao redor, fascinado. Eles caminhavam pelas ruas, enquanto uma senhora de cabelos prateados os observava atentamente de uma varanda. Quando perceberam que estavam sendo vistos, a mulher sorriu e chamou-os. Vocês devem ser os que buscam o fim do mundo, disse, com uma voz doce, porém firme. Eu sou Yumi, a guardiã dos ecos. Hana sentiu o peso da responsabilidade naquele momento. A jornada não seria fácil, mas sabia que não estava sozinha. O que é o fim do mundo? Perguntou Hana, curiosa. Yumi olhou para o horizonte, onde as montanhas pareciam perder-se nas nuvens. É um lugar onde os sonhos e a realidade se encontram, mas só aqueles que carregam a coragem e a verdade em seus corações podem chegar até lá. Enquanto o sol começava a se esconder atrás das montanhas, Hana sentiu uma força crescer dentro dela. Um desejo profundo de continuar, de descobrir mais. A aventura estava apenas começando. Capítulo 4. O despertar da coragem. Na manhã seguinte, Hana e Kaito deixaram a Cidade dos Ecos com o coração acelerado. Yumi lhes entregaram um amuleto, uma pequena pedra azul que brilhava como se guardasse um pedaço do céu. Esse amuleto vai proteger vocês do que vier pela frente, mas lembrem-se, a maior força está dentro de vocês, dissera Yumi, com um sorriso sereno. Enquanto seguiam pela trilha estreita que cortava a floresta, o vento parecia cantar uma canção antiga, cheia de promessas e desafios. De repente, um som estranho quebrou o silêncio, galhos se partindo e folhas sendo esmagadas. O que foi isso? Sussurrou Hana, segurando firme o amuleto. De trás das árvores surgiram sombras, criaturas pequenas, rápidas, com olhos brilhantes que refletiam a luz. Não eram hostis, mas seu jeito travesso causava um misto de medo e fascínio. Kaito deu um passo à frente, tentando acalmar os seres com palavras suaves. Hana sentiu a coragem crescendo no peito, mesmo com o medo tentando se instalar. Não precisamos lutar. Talvez eles só queiram brincar, disse ela, estendendo a mão. Para surpresa dos dois, as criaturas se aproximaram, tocando a mão de Hana com delicadeza antes de desaparecerem entre as árvores. Um sorriso de alívio e felicidade se espalhou pelo rosto dos amigos. Eles continuaram a caminhada, sentindo que aquela experiência os unira ainda mais. Hana percebeu que a jornada não era só sobre o lugar onde queriam chegar, mas sobre crescer juntos, enfrentando o desconhecido. No fim do dia, sentados à beira de um riacho que refletia as estrelas, ela olhou para Kaito e disse: Sabe, eu achava que a coragem era não sentir medo, mas acho que é justamente sentir e continuar, mesmo assim. Kaito sorriu, concordando silenciosamente. E naquele momento, sob o brilho das estrelas, a verdadeira aventura começava a ganhar forma no coração de ambos. Capítulo 5. O eco do passado. Depois de dias de caminhada,
Hana e Kaito chegaram a uma clareira, onde o silêncio era quase absoluto. Um lugar onde o tempo parecia suspenso, como se o mundo tivesse esquecido de seguir em frente. No centro, uma enorme árvore antiga se erguia, suas raízes profundas como dedos que seguravam segredos de eras esquecidas. Hana sentiu o peso daquela presença. O ar ao redor parecia carregar uma melodia suave, um sussurro que tocava seu coração. Este é o coração da floresta, disse Kaito com reverência. Dizem que aqui ecoam as vozes dos que vieram antes de nós. Ao se aproximarem, uma névoa fina começou a envolver os dois amigos, e imagens começaram a surgir diante de seus olhos. Lembranças, histórias, fragmentos de vidas que haviam passado por ali. Hana viu cenas de crianças brincando sob a árvore, risadas que pareciam dançar no vento. Viu também momentos de tristeza e despedidas silenciosas. Era como se a árvore guardasse tudo: a alegria, a dor, o amor e a perda. De repente, uma voz suave falou, como um sussurro no vento. O caminho à frente não é fácil, mas é o único que leva à verdade. Hana sentiu uma lágrima escapar. Não era só uma jornada física. Era uma busca pelo que estava escondido dentro dela. Uma coragem que precisava despertar. Kaito a abraçou, oferecendo força silenciosa. Não estamos sozinhos. O passado está conosco. Ao deixar a clareira, os dois sentiram-se mais leves, como se tivessem deixado para trás um fardo antigo. A floresta parecia cantar uma nova canção, cheia de esperança e promessa. E mesmo que o fim do mundo ainda estivesse longe, Hana sabia que estava mais próxima de si mesma do que jamais imaginara. Capítulo 6. Segredos nas estrelas. Naquela noite, Hana e Kaito montaram acampamento numa clareira banhada pela luz suave da lua. O céu estrelado parecia mais próximo do que nunca, como se fosse possível tocar as constelações com as mãos. Enquanto observava as estrelas, Hana sentiu um chamado silencioso. O amuleto azul que carregava começou a brilhar levemente, emitindo um calor confortável contra a palma da sua mão. "Olha isso!" disse Hana, mostrando para Kaito. Nunca tinha percebido que ele reage assim perto das estrelas. Kaito olhou curioso. Talvez seja um sinal. Algo que só acontece quando estamos perto do que realmente buscamos. Eles passaram horas conversando sobre sonhos, medos e o que esperavam encontrar no tal fim do mundo. Hana falou sobre a sensação de que o amuleto guardava mais do que proteção. Parecia uma chave para algo maior. Algo que ela ainda não entendia completamente. De repente, uma estrela cadente riscou o céu, mais brilhante que todas as outras. Hana fechou os olhos e fez um pedido secreto. Naquela noite, os dois amigos tiveram um sonho compartilhado. Uma paisagem distante, onde céu e terra se encontravam numa dança de luz e sombra. Uma figura feminina, com cabelos como a própria noite, estendia a mão, chamando-os para seguir. Ao despertar, Hana sentiu que a jornada estava mudando. O mistério que antes parecia distante começava a se aproximar, trazendo não só desafios, mas também respostas que ainda precisavam ser descobertas. O fim do mundo não era só um lugar, era uma promessa de transformação, e ela estava pronta para segui-la, lado a lado com Kaito. Capítulo 7. O sussurro da névoa. Na manhã seguinte, Hana e Kaito seguiram uma trilha que os levou até o Vale da Névoa, um lugar envolto por uma bruma densa e silenciosa. Diziam que quem atravessasse o vale ouviria vozes do passado e confrontaria seus próprios medos. O ar estava úmido e frio, e a névoa parecia viva, ondulando como um mar cinzento que escondia segredos profundos. Hana apertou o amuleto azul contra o peito, sentindo sua luz suave pulsar, como um coração.
que nunca deixava de bater. Estamos perto. Eu sinto, disse ela, a voz firme, apesar da ansiedade que apertava seu peito. Caíto acenou, olhando ao redor com cuidado. Vamos nos manter juntos. Nada aqui é o que parece. Enquanto caminhavam, o silêncio foi quebrado por um sussurro quase inaudível, como se a névoa falasse diretamente com eles. Coragem. Verdade. Siga. A voz parecia vir de todas as direções, envolvendo-os numa dança misteriosa. Hannah fechou os olhos e respirou fundo, deixando o medo dar lugar à determinação. Cada passo que dava era um desafio, uma prova silenciosa que testava sua força interior. No meio do vale, eles encontraram uma pedra antiga, coberta por símbolos brilhantes que pulsavam em harmonia com o amuleto. Caíto tocou a pedra, e um brilho intenso iluminou o vale, dissipando parte da névoa e revelando um caminho que antes estava escondido. É um sinal, disse Hannah, com um sorriso. Estamos no caminho certo. Ao seguir o novo trilho, os dois sentiram que o fim da jornada se aproximava, mas também que algo mais profundo estava prestes a ser revelado. Não só sobre o fim do mundo, mas sobre eles mesmos. O mistério se tornava cada vez mais palpável, e a promessa de algo grandioso crescia em seus corações. Capítulo 8. A ponte entre dois mundos. Ao final do Vale da Névoa, Hannah e Caíto se depararam com uma antiga ponte de pedra suspensa sobre um abismo profundo. O vento soprava com força, carregando consigo o cheiro de mares distantes e promessas esquecidas. A ponte parecia frágil, como se fosse feita de memórias e sonhos, mas também emanava uma energia silenciosa, convidativa. Hannah olhou para o amuleto em sua mão. Ele brilhava intensamente, quase como se pulsasse em sintonia com o próprio coração dela. Caíto ao seu lado estava quieto, sentindo o peso daquele momento. Eles sabiam que atravessar aquela ponte significava entrar num espaço entre mundos, um lugar onde o passado, o presente e o futuro se encontravam. Você acha que é aqui? Perguntou Caíto, a voz quase um sussurro. Eu não sei, mas sinto que é o que estávamos procurando, respondeu Hannah, respirando fundo. Eles começaram a atravessar a ponte, passo a passo, sentindo o vento que parecia contar histórias antigas. O barulho dos próprios passos misturava-se com um sussurro distante, como se o próprio mundo estivesse respirando junto deles. No meio da travessia, o amuleto brilhou com uma luz tão forte que quase cegou Hannah. Ela fechou os olhos e, quando os abriu, viu diante dela uma figura feminina, etérea, com cabelos longos e negros que se confundiam com a noite estrelada. Hannah, disse a figura, com uma voz doce e profunda. Você é a guardiã da esperança. A coragem que você carrega não é só sua, mas de todos que já acreditaram, mesmo quando o mundo parecia perdido. A menina sentiu o coração pulsar acelerado. Era como se aquela voz falasse não só para ela, mas para algo muito maior dentro de si. O fim do mundo não é um lugar de destruição, continuou a figura. É o começo de tudo que precisa ser curado. A ponte que você atravessa une o que foi esquecido e o que precisa renascer. Caíto segurou a mão de Hannah, sentindo a força que ela transmitia. Estamos prontos, disse ele, firme. Quando chegaram ao final da ponte, o mundo ao redor mudou. As estrelas brilharam com mais intensidade. O céu ganhou cores que nenhum de seus olhos havia visto antes, e um silêncio, carregado de possibilidades, os envolveu. Hannah percebeu que aquela jornada era maior do que qualquer mapa ou lenda. Era uma busca pelo que há de mais profundo no coração humano, a capacidade de superar, de acreditar e de transformar. E a aventura que começou com um simples mapa antigo, agora,
os levava ao limiar de um novo mundo, onde tudo poderia ser reescrito. No meio do vale, eles encontraram uma pedra antiga, coberta por símbolos brilhantes que pulsavam em harmonia com o amuleto. Caíto tocou a pedra, e um brilho intenso iluminou o vale, dissipando parte da névoa e revelando um caminho que antes estava escondido. É um sinal, disse Hannah, com um sorriso. Estamos no caminho certo. Ao seguir o novo trilho, os dois sentiram que o fim da jornada se aproximava, mas também que algo mais profundo estava prestes a ser revelado. Não só sobre o fim do mundo, mas sobre eles mesmos. O mistério se tornava cada vez mais palpável, e a promessa de algo grandioso crescia em seus corações. Capítulo 9. O coração revelado. Quando Hannah e Caíto pisaram no novo terreno além da ponte, sentiram uma calma estranha. O ar era leve, quase como se o próprio tempo tivesse desacelerado para que pudessem absorver cada detalhe daquele lugar. Eles estavam diante do coração do mundo, um vasto campo aberto, onde o céu parecia se fundir com a terra, iluminado por uma luz dourada que parecia vir de dentro do próprio solo. No centro do campo, uma pedra gigantesca pulsava lentamente, como um peito que respirava. Era a lendária Pedra do Fim do Mundo, aquela que, segundo as histórias, guardava a tristeza do mundo e a esperança que poderia curá-la. Hannah sentiu o amuleto em sua mão vibrar forte, como se quisesse se unir à pedra. Finalmente chegamos, sussurrou Caíto, com um misto de reverência e emoção. Mas o caminho até a pedra não seria fácil. O campo estava coberto por uma névoa leve que, ao toque, fazia com que lembranças dolorosas surgissem na mente. Hannah viu imagens de perdas, de medos, de dúvidas, não só dela, mas de todos que já passaram por ali. Temos que enfrentar isso, disse Hannah, com a voz firme, apesar do medo que apertava seu peito. Só assim poderemos seguir. Eles avançaram, e a névoa trouxe lembranças do passado. Momentos em que Hannah duvidou de si mesma, quando Caíto teve medo de perder quem amava. Mas, ao contrário do que esperavam, aquelas memórias não os pararam. Tornaram-se força. Hannah estendeu a mão e tocou a pedra. Uma onda de calor e luz emanou dela, envolvendo-os num abraço invisível, curando as feridas antigas que nem sabiam que carregavam. A pedra parecia sentir a coragem deles, a verdade que carregavam e o desejo de seguir em frente, não apenas por si mesmos, mas por todo mundo. Nesse instante, o céu se abriu em cores vivas, tons de azul, rosa, dourado e verde, formando um espetáculo que parecia uma dança de esperança. Hannah sorriu, sentindo o peso do mundo se aliviar. Caíto segurou sua mão e disse: "Não é o fim, é só o começo." E naquele lugar mágico, ambos entenderam que a verdadeira aventura era a transformação que aconteceu dentro deles. A coragem de tocar no fim para abrir caminho a um novo começo. Capítulo 10. O recomeço do mundo. A luz dourada que emanava da pedra do fim do mundo se espalhava pelo vasto campo, tingindo o céu com tons quentes de amanhecer. Hannah e Caíto estavam ali, juntos, sentindo o pulsar daquela energia que parecia unir cada fibra do planeta. Era mais do que uma pedra. Era um símbolo vivo da esperança que havia resistido ao tempo, à dor e à dúvida. A figura de luz que emergiu da pedra não era apenas uma entidade, mas a própria essência daquilo que eles buscavam. O guardião do coração. Uma alma antiga que protegia o equilíbrio entre o fim e o começo. Vocês cruzaram caminhos difíceis e enfrentaram sombras profundas, disse a figura. Sua voz tão suave quanto o vento e tão firme quanto a rocha. Mas foi essa coragem que acendeu a chama que faltava para despertar o mundo.
Hana sentiu um nó se desfazer no seu peito. Olhou para Kaito, vendo nos olhos dele o reflexo da própria jornada. A luta, o medo, a amizade e a esperança. "E agora?" perguntou Hana, a voz tremendo de emoção. "Agora vocês são os portadores do novo ciclo", respondeu o guardião. "O fim que carregam não é uma destruição, mas a ponte que permite a renovação. Tudo o que vocês vivenciaram foi uma preparação para esse momento." O campo ao redor deles começou a se transformar. A luz da pedra expandiu-se em ondas que varreram o céu. As árvores, o chão, despertando uma energia vital que há muito estava adormecida. Flores desabrochavam instantaneamente. Pássaros cantavam melodias jamais ouvidas, e a própria terra parecia sorrir sob os pés dos jovens aventureiros. "Nunca pensei que o fim pudesse ser tão belo", sussurrou Hana, emocionada. Kaito segurou sua mão com firmeza. "É a prova de que tudo está conectado, que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele." A figura de luz estendeu as mãos e uma chuva de pequenas estrelas começou a cair sobre eles, cada uma carregando a energia da transformação. Hana sentiu uma paz profunda, como se toda a tristeza do mundo tivesse sido acolhida e agora estivesse se dissolvendo em luz. "Levem essa esperança de volta ao seu mundo", disse o guardião. "Contem às pessoas que o fim não é um ponto final, mas um convite para reescreverem suas histórias." Naquele instante, Hana percebeu que a jornada não tinha acabado. Ela apenas mudava de forma. O verdadeiro desafio seria manter viva aquela chama dentro de si e espalhá-la para aqueles que ainda buscavam a coragem de acreditar. "Obrigado por me mostrarem que, mesmo no fim, sempre há um novo começo", concluiu a figura, antes de desaparecer lentamente, deixando um rastro de luz que se transformava em um céu estrelado ainda mais brilhante. Hana e Kaito ficaram ali de mãos dadas, sentindo que algo dentro deles havia se renovado para sempre. O mundo nunca mais seria o mesmo, e eles também não. Ao iniciar o caminho de volta, o sol despontava no horizonte, tingindo tudo de dourado, como se o próprio mundo celebrasse o recomeço. E assim, no fim do mundo, nasceu um novo começo, cheio de promessas, de coragem e de uma esperança que ninguém jamais esqueceria. E essa foi a história de A Menina que Tocou no Fim do Mundo. Uma aventura cheia de coragem, amizade e esperança que nos mostrou que, às vezes, o fim é só um novo começo. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti contar essa jornada incrível para vocês. Não esquece de deixar aquele like que ajuda demais e comenta aqui embaixo o que achou da história, quais personagens você mais gostou ou até sugestões para novas aventuras que vocês querem ouvir por aqui. Lembra que todo dia tem história nova chegando, cheia de emoção, mistério e muita criatividade. Feita especialmente para vocês, que adoram se perder em mundos incríveis. Então, fica ligado, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima aventura. Valeu demais, pessoal!